Boa noite, meus irmãos, paz e fogo, louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que para sempre Ele seja louvado. Irmãos, na última transmissão, nós estamos aí com alguns minutinhos, antes de nós começarmos. Na última transmissão eu havia pedido para vocês deixarem seus testemunhos, embaixo do vídeo, o que não aconteceu, nem aqui pelo Facebook e também nem pelo YouTube, então... Infelizmente, a não ser que algum testemunho nasça aqui agora, que acabe aparecendo aqui alguma pessoa que queira testemunhar, que queira, quem sabe, falar aqui conosco ao vivo, ou aí, quem sabe, também quer deixar aí nos comentários o seu testemunho, ambos serão válidos. Então, se você puder já deixar o seu retorno do áudio, se o áudio está bom, você já presta um grande serviço aí para esse miserável pregador. Irmãos, hoje, na verdade, seria assim mais para a partilha, Por isso que foi solicitado aí no último vídeo os testemunhos, a respeito do livro, O Adorável e Misterioso Espírito Santo, que, como eu disse no início, é um livro que me ajudou muito no meu começo de caminhada e é um livro que tem um conteúdo que ajuda quem está começando agora. Aos que já são veteranos, ajuda também, porque nos ajuda a voltar ao nosso primeiro amor, aquilo que deu certo lá no comecinho. Então, para mim foi muito válido fazer a releitura desse livro. Boa noite, Eleni, Deus abençoe. Deus abençoe você, minha irmã. Louvado seja Deus por tua vida, querida. Eu acho válido. Hoje não sei se existem aí outras edições do livro, O Adorável e Misterioso Espírito Santo. Porém, vale a pena você procurar aí nos sebos, ali na Praça João Mendes existem vários sebos de livros ali que você pode talvez estar adquirindo. Eu não sei se o livro existe ainda dentro das livrarias, como eu comprei na Loyola, ali próximo à Praça da República. Eu não sei se haveriam outras livrarias, no caso aí como a própria Loyola, a Paulus ou a Paulinas, Vozes aí que tenham esse livro. Eu não cheguei a ver de novo esse livro. Mas quem pretende adquirir o livro não vai se arrepender. O livro é muito bom. Aqui a gente vai lendo ipsis literis, todo o conteúdo do livro, quando ele cabe dentro do tema e não se torna muito cansativo, então assim, muito maçante, ler o livro, principalmente quando ele vai repetindo algumas coisas em relação ao assunto que ele está falando. Mas eu sugiro, eu recomendo, que você adquira o livro se você for possível, e se for do seu interesse também, Isso é muito importante ressaltar. Porém, irmãos, hoje seria assim para testemunho. Então, se você tem algum testemunho aí, se você está nos assistindo, primeiro confirma o áudio, se você me escuta bem, certo? Depois, aí, se você quiser deixar nos comentários ou pedir para entrar aqui ao vivo, a gente dá um jeito aqui, deixa eu ver. Eu acredito que eu sei como é que faz, eu posso adicionar outros espectadores aqui também, para vocês, eu posso também fazer isso. Eu posso convidar outros espectadores aqui, caso seja assim do seu agrado, venha aqui testemunhar ao vivo aqui no vídeo comigo, ou deixe seu testemunho aí nos comentários e a gente vai partilhando esses testemunhos. Eu repito, irmãos, o conteúdo do livro é muito bom. Para quem está começando agora, é ótimo. Para quem já é veterano, é bom para voltar lá para as coisas que deram certo. Ok? Mas vamos lá. Confirma o áudio. Não se esquece disso. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos espirituais e carnais, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a cruz de Cristo se deite sobre mim, quem nela morreu responda por mim. Sangue justo caia sobre mim, os meus inimigos fujam de mim. Por tua proteção, ó Mãe Pia, abençoai-nos, ó Virgem Maria. Mais uma vez, boa noite, irmãos. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que para sempre Ele seja louvado. Irmãos, como eu havia dito no início do vídeo e na transmissão anterior, hoje seria assim para testemunhos. Uma pessoa que testemunha muito sobre os conteúdos que eu posto geralmente, mas de forma especial nesse do livro, O Adorável e Misterioso Espírito Santo, é a irmã Vera Piovani. Ela já testemunhou durante o livro Carta aos Amigos da Cruz, de São Luís Maria Grignion Montfort,
ela testemunhou que várias coisas aconteceram na vida dela. Obrigado, Patrícia, boa noite, seja muito bem-vinda, minha irmã, obrigado aí pelo retorno. Então a Vera Piovani já falou diversas vezes sobre o conteúdo lá do Carta aos Amigos da Cruz. Nessa série do livro, né, O Adorável e Misterioso Espírito Santo, ela também falou por diversas vezes, compartilhou inclusive, né, o vídeo por diversas vezes, falando que o testemunho tem ajudado muito ela. Então eu glorifico a Deus por isso, né, somente Deus para fazer isso no coração das pessoas. Boa noite, Dilene, Deus abençoe. E hoje, irmão, seria assim o caso de você partilhar o testemunho a respeito do conteúdo do livro, O Adorável e Misterioso Espírito Santo. Foram 29 pregações, né, acerca do livro, dividindo aí alguns capítulos, alguns dos capítulos em diversas pregações, porque o capítulo é extenso, né, tem um tema extenso, é um assunto que precisaria ser trabalhado melhor, então por isso foram mais extensos, foram mais partes, né, que a gente teve que destrinchar, né, o livro assim, dessa forma. Boa noite, Marta, Deus abençoe sua vida, minha irmã, seja muito bem-vinda. Irmãos, e como aqui eu partilhei somente o testemunho da irmã Vera Piovani, não sei se existem outras pessoas aí com testemunho, né? Caso queiram entrar, vocês me avisam aqui nos comentários que a gente dá um jeito de colocar vocês aí. Agora, se quer testemunhar aqui pelos comentários, fica à vontade também, né? Isso serve para edificar, o testemunho ele edifica. Enquanto isso, irmãos, eu gostaria assim, se a gente não tiver aí até umas 8 horas aí nada, de nenhum testemunho, postem aí depois, posteriormente, né, o testemunho, mas eu gostaria de fazer uma meditação com você de um trecho da Sagrada Escritura, que hoje, né, ao fazer a Quaresma de São Miguel, assim eu me senti tocado para partilhar, né, esse trecho dos Atos dos Apóstolos, né, que na verdade cai como uma luva para essa noite de hoje. Não pretendo assim me estender muito, né, por não ser uma pregação, mas se você quiser acompanhar comigo, pega aí comigo Atos dos Apóstolos no capítulo 20, a partir do versículo 32. Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 32. Paulo está em Éfeso, ele está embarcando para Jerusalém, né? E é como se fosse uma despedida de São Paulo. E no próprio discurso de São Paulo, que é o último aos Efésios, aqui nos Atos dos Apóstolos, é o último discurso de São Paulo. Ele está indo para Jerusalém. De lá ele vai ser perseguido, depois ele vai para Roma e não volta mais, né? Porque aí ele é dado de martírio lá em Roma. Mas aqui nesse último discurso que ele faz para a comunidade de Éfeso, irmãos, é interessante o conteúdo, né? Porque ele dá uma série de conselhos, ele se despede, ele fala, ele testemunha e ao mesmo tempo ele dá uma série de conselhos, né, aos Efésios. E chega na última parte, né, na despedida do discurso, ele vai concluir o discurso da seguinte maneira, versículo 32, pega aí comigo. Agora eu vos encomendo a Deus e à palavra da sua graça, àquele que é poderoso para edificar e dar a herança com os santificados. De ninguém cobicei prata, nem ouro, nem vestes. Vós mesmos sabeis, estas mãos proveram as minhas necessidades e as dos meus companheiros. Em tudo vos tenho mostrado que assim trabalhando convém acudir os fracos e lembrar-se das palavras do Senhor Jesus, porquanto ele mesmo disse, é maior felicidade dar que receber. A essas palavras ele se pôs de joelhos a orar. Derramaram-se em lágrimas e lançaram-se ao pescoço de Paulo para abraçá-lo, aflitos, sobretudo pela palavra que tinha dito, já não vereis a minha face. Em seguida acompanharam-no até o navio. Palavra do Senhor, graças a Deus. Dá um beijo na sua Bíblia. Eu usei hoje a tradução da Bíblia da Ave Maria, por ser melhor aqui a forma como ela trata o assunto. Irmãos, essas palavras que São Paulo repete atribuindo a Jesus, na verdade nós não vemos essa citação em evangelho nenhum dos 4 evangelistas cita estas palavras de Jesus. Porém, é fato que pode ser algo que a tradição ali entre os apóstolos que tenha dito isso a Paulo, o que provavelmente aconteceu, e aí São Lucas então transcreve colocando nos lábios de Paulo esta frase, né, desse discurso aí. Agora, irmãos,
é interessante aqui nós colocarmos aqui aquilo que Paulo está dizendo, né? Que ele encomenda, no primeiro momento ele encomenda a Deus, ele entrega, né, aquele povo que acolheu ele muito bem a Deus, né, através da palavra. Assim como ele testemunha que não cobiçou ninguém, não cobiçou riquezas, que o ministério dele foi gratuito, que de graça ele recebeu e de graça ele deu. E aí depois ele vai falar sobre a providência, né, que Deus proveu na vida dele, e que ele não foi assim aquele missionário que se acomodou, que se colocou nas costas dos outros. Não, pelo trabalho dele ele proveu, né, aos companheiros de missão dele, né? Muitas vezes ele saiu com Barnabé, outras vezes com João Marcos, com o próprio Lucas, e aí outras pessoas que acompanharam ele em suas missões, como Silas, no caso dele até Filipos, e também Timóteo e outros aí que acompanharam São Paulo. Em tudo ele está falando que ele sempre proveu, né, trabalhando com as próprias mãos, né? Provavelmente São Paulo trabalhava aí em algum tipo de artesanato, porque no começo do livro dos Atos dos Apóstolos, né, ou melhor, quando ele na carta aos Tessalonicenses, ele vai falar que ele trabalhou, parece que de tecelão, né, que tecia tapete, alguma coisa do gênero. Enfim, ele não ficou de braços cruzados, né? Ele dependeu do evangelho, mas também ele trabalhou de forma braçal e muitas vezes aí para prover suas próprias necessidades sem depender das costas de ninguém, sem subir nas costas de ninguém, não se acomodou, né? E aliás, isso deveria acontecer com todos os missionários. Nós, os missionários, infelizmente existe aí uma parcela, não muito grande, mas uma parcela que incomoda, que infelizmente abusa da sua missionariedade, né? Que não faz de forma gratuita, que não deixa para que Deus venha prover, né, as suas necessidades. Porque dar preço é algo que não combina com o evangelho. Você suprir as necessidades, eu já falei isso em algumas das transmissões aqui, se eu não me engano, foi falando na Carta aos Amigos da Cruz, de São Luís Maria Grignon Montfort, onde eu falo que os pregadores eles têm que ser supridos em suas necessidades, porém isso não pode se tornar um trampolim para o abuso. Assim como as pessoas que chamam nós missionários têm que arcar com despesa de passagem, se não for algo pré-combinado, a estadia, né, talvez na casa de alguma pessoa. Eu, por exemplo, eu não ligo, né, de ficar na casa de pessoas, né? Tem pregador que liga, eu não ligo, irmãos. Eu acredito que de graça eu recebi, de graça eu tenho que dar. Então aquilo que as pessoas têm a me oferecer é aquilo que eu tenho que acolher, é a forma que Deus tem de me suprir. Então eu não tenho que exigir hotel 5 estrelas, exigir pagamento, material específico, não tenho isso. Eu estou ali a serviço, não para ser visto, ou para me promover, ou para ganhar algo, lucrar em cima de alguma coisa. Isso não combina. E São Paulo, ele atesta que ele também não fazia isso. Ele não ficava nas costas dos outros, e o missionário não pode desejar isso. Deus supre, irmão, sou testemunha, eu vivo da providência. Então Deus supre. O problema é você abusar e começar a dar preço nas coisas. Esse negócio de dar preço é uma coisa complicada. Porque diversas formas você será mal interpretado e vai acabar desgastando em explicação. Então, alguns realmente dão o seu preço, mas não são mercenários. Outros, infelizmente, dão o seu preço e são mercenários. Outros ainda não dão preço, mas quando estão em missão são mercenários também. E a palavra de Deus não combina com esse tipo de atitude, com esse tipo de postura. Deus usa. Muitas vezes ele usa de misericórdia para aqueles que estão te ouvindo, e não porque ele simplesmente está te usando porque aprova a sua conduta. Não é um caso a se pensar, né? Quem me conhece sabe que dificilmente eu peço as coisas para divulgar meu trabalho. Meu Deus, como é difícil. Eu não consigo muitas vezes divulgar meu trabalho, né? Que são os doces que eu levo às vezes para vender. Irmãos, é um sacrifício para mim. Por quê? Porque eu estou lá para pregar a palavra. Aquilo que é acréscimo na minha vida, Deus sabe o que eu preciso. Então as pessoas que estão vendo lá o trabalho, quando vier me procurar, o que é isso? Então eu explico. Não tem problema nenhum para mim isso. Né? Agora, se quando me chamam, aí as pessoas divulgam lá o trabalho, eu não me importo com isso, irmãos. Importa ir lá e fazer o que Deus me chamou para fazer, pregar.
Assim Deus provém através das minhas vendas? Amém, mas isso é acréscimo. Em primeiro lugar, o reino de Deus é a sua justiça. Assim pensava São Paulo. Assim pensava São Paulo, e eu amo São Paulo exatamente, me identifico muito com São Paulo, exatamente por isso. Pés no chão, mas o coração em Deus, sempre. E aí São Paulo, ele vai dizer aí, convém acudir os fracos, lembrar das palavras do Senhor Jesus, porquanto ele mesmo disse, a maior felicidade em dar do que receber. Aqui eu entro na noite de hoje. É maior alegria ou maior felicidade, como está dizendo a tradução da Ave Maria, em dar. Dar o quê? O testemunho. Dar aquilo que Deus nos deu. De graça recebeste, de graça dai. É o mandato de Jesus, né, quando ele manda os apóstolos e discípulos irem dois em dois, né, em missão. Irmãos, é a maior alegria em dar. Aquilo que eu recebi de Deus, aquilo que eu recolho dele, eu dou. Uma meditação como essa, por exemplo, eu recebi. Meditaram isso comigo. Então, eu vou dar. É maior alegria em dar. Porque muitas vezes as pessoas precisam receber, mas não tem quem dê. Por quê? Porque já achou que tem que receber ainda mais, receber ainda mais. Irmãos, o Deus, ele é dinâmico. Né? Como nos ensina a teologia? A teologia nos ensina da seguinte maneira: que o Espírito Santo, ele é o amor do Pai pelo Filho e do Filho pelo Pai, que se movimenta em forma de reciprocidade, e esse amor então forma a pessoa do Espírito Santo, que tem sentimentos, que tem vontade própria, que tem sua própria personalidade, porém age sempre em consonância com o Pai e com o Filho. A Santíssima Trindade, ela sempre age em consonância entre as três pessoas. O atributo de divindade, ou melhor, a divindade dos três é idêntica. Não há alguém, uma pessoa que se sobreponha à outra. Cada qual tem o seu atributo, o Pai de criar, o Filho de salvar e o Espírito de santificar. Porém, elas são iguais, semelhantes em divindade. Nenhuma é maior do que a outra. O Catecismo da Igreja Católica vai dizer que é a comunidade perfeita. Então, o que isso nos ensina? Que nós também não podemos pretender sermos melhores do que o outro, mais do que o outro. Não, a gente tem que ser melhor para o outro. E muitas vezes a nossa forma de ser melhor para o outro é testemunhando, é partilhando. Né? Eu sempre cobro dos grupos, um dos grupos que eu sou administrador no WhatsApp, da partilha da pregação. Da mesma forma que seria bom se todos os vídeos que eu posto, tanto no Facebook como no YouTube, tivesse lá os seus comentários, a sua partilha, o seu testemunho. Porque isso edifica. Edifica muito. Porque a visão que um tem, o outro não tem. A forma que um acolhe, o outro não é a mesma forma. Cada um é um. Por isso que se chama indivíduos, porque é individual. E isso a gente precisa entender. Por quê? Porque a palavra de Deus, que é onde eu sempre fundamento todas as minhas pregações, são todas fundamentadas na palavra de Deus. Eu sempre tenho a palavra de Deus como carro-chefe, como estrutura e fundamento de todas as minhas pregações. Eu tenho que ter uma citação bíblica, nem que seja um versículo só, para poder embasar o que eu vou falar, como que eu vou tratar dentro da pregação. Quem me conhece sabe muito bem disso. A palavra. Porque eu sirvo a palavra, eu sirvo a Deus na sua palavra. Então a palavra dele é quem me rege. Então quando eu falo para as pessoas lá no grupo, né, é impossível alguém que acolhe realmente a palavra e não haja algo a ser dito, não haja algo para ser partilhado. Porque a palavra, ela transborda. De uma forma misteriosa, ela transborda. Na medida em que eu acolho a palavra de Deus, ela transborda. À medida em que eu acolho uma pregação, irmãos, todas as pregações eu posso partilhar, todas. As que eu escuto, irmãos, eu posso escutar uma pregação 10 vezes. 10 vezes eu posso partilhar. Por quê? Porque a palavra é viva. A palavra é do próprio Deus e Deus tem poder através da sua palavra. Nós não precisaríamos nada, porque a palavra é poderosa. Um bom anúncio, uma boa proclamação da palavra, quer do Antigo Testamento ou do Novo Testamento, irmãos, bem proclamada, tem poder por si só.
Não há necessidade de multiplicar palavras em cima da palavra, porque a palavra de Deus é a palavra. Ponto. Ela é por isso que não são palavras da salvação, não são palavras de Deus, é a palavra da salvação, palavra de Deus. E aí nós respondemos, né? Graças a Deus ou glória a vós, Senhor, no caso do Evangelho. Sabe por quê? Porque a palavra tem poder por si só. E eu gostaria, Antônio Lúcio, né? Aqui eu vou abrir meu coração, né? Desde que Deus me chamou para pregar, nunca foram muitos os testemunhos que chegaram ao meu ouvido. Geralmente quando chega no meu ouvido o testemunho, a graça já aconteceu há muito tempo, às vezes eu nem me lembro direito da pregação, do contexto, né, dos encontros, né? A gente vai ficando um pouquinho mais velho, vai falhando um pouco aí os neurônios, né? Vão começando a falhar aí com o tempo. Então muitas vezes a gente não lembra. Então aí a gente tem que perguntar, lembrar, né, forçar um pouco, fazer essa cabeça sair fumaça, desenferrujar um pouquinho lá o cérebro, para a gente poder lembrar da ocasião, lembrar daquilo que foi pregado, pelo menos do tema, do grupo, do contexto das pessoas que pregam. Alguns realmente marcam nos marcam e a gente não esquece, mas outros testemunhos a gente nem sabe que existe. O primeiro fruto de uma pregação minha, de uma conversão de uma senhora não, foi uma família protestante. Irmãos, eu fui saber acho que uns 2 anos depois da pregação. Então, quando você testemunha, é muito bom. Primeiro porque confirma o nosso ministério e nos edifica. Nos faz querer ser mais fiel. No meu caso, pelo menos, né, quando eu recebo um testemunho, eu quero ser mais fiel, para que Deus possa ter liberdade de agir mais através de mim. Não que eu queira ser visto ou reconhecido por algo. Não, quem tem que me reconhecer é Deus. O reconhecimento dessa terra eu não quero. Eu quero o reconhecimento do céu. Eu quero ser reconhecido por Deus. Dos homens não. Mas quando chega a partilha, o testemunho, sabe? É maior alegria em dar do que receber. É claro que eu receber o testemunho é porque a maior alegria foi sua em dar seu testemunho. Do mesmo jeito, quando algum pregador ou alguma pessoa Deus usa na minha vida, irmãos, quando eu recebo é muito bom. E aí qual é o meu papel? É maior alegria em dar o testemunho. E por isso eu não tenho vergonha, irmãos, de dizer que por diversas vezes muitos irmãos são usados e eu costumo chegar na pessoa e falar. Sem antes falar para a pessoa, eu não dou testemunho. Primeiro eu tenho que chegar na pessoa, falar o que Deus fez, e Deus sempre me dá essa possibilidade, porque Deus é bom o tempo todo. O tempo todo Deus é bom, né? Parafraseando o filme Deus não está morto, né? A frase dos 2 pastores lá. Deus é bom todo tempo Deus é bom. Então Deus tem sido muito bom comigo nesse sentido. E quando acontece alguma coisa comigo, Ele me dá a possibilidade de eu estar com a pessoa e falar para ela primeiro, antes de sair divulgando o testemunho, de sair testemunhando. Então eu gostaria muito, né? Falo assim de uma forma muito, muito franca, muito verdadeira com aqueles que me acompanham o meu ministério, que assistem, pelo menos de relance aí os vídeos. Eu amaria, mas louvaria muito a Deus, seria muito grato se todos os vídeos das pregações houvesse pelo menos um testemunho, uma partilha que edificasse as pessoas que ali estão assistindo também. Mas eu me alegraria muito, seria o maior presente da parte de Deus para mim. Eu não precisaria e como é fato, nenhum dos meus vídeos, irmãos, tem mais do que 300 visualizações. Os mais vistos tem 300, 290 visualizações. No canal do YouTube tem mais, por ter mais vídeos lá, né? Então tem alguns vídeos lá tem 300 visualizações. Mesmo assim não é muito. Que eu conheço aí, tem vários aí que tem 1 milhão de visualizações, né? Eu não sou um youtuber, né? Ou alguém de influência digital nesse sentido. Eu sou um pregador. Deus me escolheu para isso. E eu me alegro quando Deus me permite ver um testemunho de alguma pregação que eu fiz, de alguma partilha que eu fiz,
Me alegra muito. E eu, hoje, o Antônio Lúcio está falando para você, eu me alegraria demais. Você edificaria demais a minha página no Facebook, também o meu canal no YouTube. Se você escrevesse lá nos comentários, é claro, você tem que escutar a pregação ou assistir a pregação até o fim. Nem que você só escute, mas até o fim. Por quê? Porque aí você sabe de todo o contexto completo. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que aí você vai saber o que partilhar. Por quê? Porque você escutou tudo. A gente não pode basear uma pregação somente pela introdução. Não. Você tem que ver a pregação num todo. A introdução, o desenvolvimento e a conclusão dela. Às vezes a introdução não é tão boa, mas o desenvolvimento acaba valendo a pena. E muitas vezes nem a introdução nem o desenvolvimento, mas a conclusão acaba valendo a pena. Muitas vezes na introdução, Deus é livre para agir da forma como Ele quer. Ele pode agir somente na introdução, no desenvolvimento ou na conclusão, mas para que ao nosso coração se dilate ainda mais e a nossa compreensão seja maior para depois partilharmos, é preciso que isso seja visto do começo até o fim. E você me alegraria muito se você fizesse isso. Lúcio, mas eu não consigo ver tudo, ou é muito cansativo ver 1 hora de vídeo. Escute somente então, não tem problema. Só escute, mas veja até o final. Por quê? Porque aí você pode partilhar, e a sua partilha, eu tenho certeza absoluta que vai render muita edificação das pessoas. O testemunho, ele não somente arrasta as pessoas para Deus, não. O testemunho, ele edifica e solidifica a fé daqueles que veem o seu testemunho. Então eu não estou falando aqui que você tem que contar a história da sua vida nos vídeos. A não ser que o vídeo venha mexer com a história da sua vida, é outro fato. Mas testemunhe o conteúdo, escute o conteúdo para você poder testemunhar. Nossa, eu estava precisando ouvir isso. Ah, nossa, como isso mudou a minha história, mudou meu comportamento, mudou a minha conduta, minha forma de enxergar, minha maneira de pensar. Irmãos, tudo isso é válido, edifica. Você me ajuda, me dá mais segurança no meu ministério, não com comodismo, de falar, não, então já tá bom. Não, pelo contrário, quando eu recebo um testemunho, aí eu quero mais. Eu sempre fui assim. Ah, já que testemunhar, então eu vou buscar mais para Deus agir ainda mais. Eu sou guloso com Deus. Seja você também guloso com Deus. Tá bom, irmãos? Então, mais uma vez, eu deixo aqui nessa pequenina reflexão, né? Hoje, bem curtinho, né? Porque tivemos aí 29 pregações, com cada uma com 1 hora, a média, né? 1 hora e pouquinho desse miserável falando. Então, você tem aí 29 horas no mínimo para ter uma overdose de Antônio Lúcio. Então vai lá, dá uma assistida, né? Ah, Lúcio, mas eu gostaria de ver os outros conteúdos. Então vai lá no canal do YouTube, né? No meu canal do YouTube, que aqui eu vou postar esse vídeo lá no YouTube também. Lá no canal do YouTube, você vai ter os outros conteúdos também, porque tem conteúdo que não tem aqui na minha página do Facebook. Então você corre lá no YouTube, veja os conteúdos, veja as playlists que estão disponíveis lá, né? O conteúdo, dê o seu like lá, isso ajuda lá na qualidade do YouTube. Pelo menos por enquanto Deus ainda não proveu um notebook para fazermos simultâneo, mas Ele vai prover, eu creio nisso. Eu creio nisso, que ainda esse ano Deus vai prover o notebook e nós vamos poder fazer simultâneo. Vocês não vão precisar esperar para ter a réplica do vídeo no Facebook ou no YouTube. Vai acontecer, Deus está provendo, Deus está trabalhando. Mas nesse momento, vai lá no canal do YouTube, dá aquele like no vídeo, comenta, testemunha, veja os outros conteúdos, analise, né? Veja lá, não tem só conteúdo meu, eu tenho uma playlist lá que é com outros pregadores, né? Mais de 170 pregações lá que eu disponibilizo, são pregações que eu gosto, né? Canções, tem lá uma playlist que é só de música, né? Eu coloquei lá para grupo de oração, mas lá é para tudo, né? A canção, lá, Deus fala através das canções também, Deus pode agir também através das canções. Mas, irmãos,
Nesse momento, se eu pudesse pedir algo para vocês, eu pediria: testemunha. Faça a sua partilha debaixo do vídeo que você ouviu, que você assistiu. É maior alegria em dar o seu testemunho, sua partilha, do que receber. Receber é muito, mas muito bom mesmo. Eu confirmo isso, irmãos. Mas dar é muito melhor. Eu sempre digo, eu me realizo quando estou exercendo meu ministério. Eu acredito que isso é a felicidade em dar. Maior felicidade em dar do que receber. Se você pode me ajudar nesse sentido, conto com você. Não só comigo, mas outros pregadores também. Se você fizer, o efeito é o mesmo. Aqueles que são fiéis à palavra de Deus, à sua missionariedade, que não se corromperam por causa dessa onda mercenária aí que anda rondando aí alguns dos pregadores. Irmãos, você edifica o pregador. Lúcia, não tem assim uma coisa muito boa para falar do pregador, não. Fale para ele. Comente nos vídeos dele, fale para ele. Faça ele ter acesso à sua opinião, para que você possa ajudar ele a se converter. Mas não fique partilhando para os outros. Isso é fofoca. Isso não ajuda. Isso não vai ajudar a converter o irmão. Então você tem que falar, dar um jeito de fazer chegar nele, ou nela, se for uma pregadora no caso, ou em algum musicista ou músico, faça chegar nele. Dê um jeito para chegar nele, ou nela, aquilo que você tem a falar, ou a sua observação, o seu ponto de vista, a sua crítica, contanto que seja crítica construtiva. Não destrua o irmão através da crítica, mas faça uma crítica assim pontual, aonde você ajude o irmão a subir o degrau da humildade e chegar ali a consertar o seu erro. Mas não deixe de falar, não deixe de fazer, faça com discernimento, faça com zelo, por amor a Deus, mas faça. Tá bom, irmãos? Que Deus abençoe você, sua noite de sábado, seu final de semana. Se vai aproveitar com a família, aproveite de forma sadia com a sua família. Se não, se você vai passear, cuidado para onde você vai, use máscara, se proteja, seja caridoso, não seja um cavalo de Troia da Covid-19, não. Seja alguém zeloso, seja um cristão zeloso, que além de não querer ficar doente, não leva sem saber a doença para outra pessoa. Isso é caridade. Opa, a Patrícia me pegou pela orelha aqui. Sem dúvida, neste tempo de pandemia, todos os conteúdos ofertados me ajudaram muito para uma experiência com Deus. Pude ter uma proximidade a Deus pela palavra. Sou grato pelo seu ministério, gratidão, cada vez mais buscando me aprofundar na palavra, pelo seu testemunho de anúncio. Obrigado, Patrícia, Deus abençoe. Muito obrigado, isso é muito válido, né? Apesar de nós já nos conhecermos há um tempo, né? E você sempre ter dito sobre o meu ministério, eu agradeço muito as palavras aí. Irmãos, é assim que funciona. É assim, desse jeito que a Patrícia fez, é assim que funciona. Você dá o seu testemunho, a gente recolhe. Para nós é ao mesmo tempo gratificante, mas ao mesmo tempo nos aumenta a responsabilidade, porque nós temos que buscar mais. Permitir que Deus nos use ainda mais, como eu já havia dito, tá bom? Que Deus abençoe, como eu havia dito. Se você vai para a missa, já foi para a missa, louvado seja Deus. Se não foi, vá para a missa amanhã, se você não está dentro do grupo de risco. E na sua paróquia, na sua comunidade, o padre já autorizou a missa presencial, vá para a Santa Missa com os devidos cuidados, se possível levando um álcool em gel com a tiracolo, né? Mas não deixe de lavar bem as mãos, não deixe de colocar sua máscara, não tire a máscara em hipótese alguma, a não ser que a máscara comece a ficar muito úmida, aí sim você leva uma máscara a mais, se ela ficar muito úmida, tire, troca a máscara, nunca pegando por aqui, mas pegando pelo elastiquinho, né? Não sou nenhum membro do órgão mundial da saúde, não sou, né, da ordem mundial da saúde, não sou. Mas, irmãos, eu sou um filho de Deus que zela por outros filhos de Deus, né? Que nós sabemos aí que muita gente não leva a sério nada disso, né? Principalmente a juventude não tem levado a sério. Mas quantos dessa juventude não tem servido de cavalo de Troia para esse coronavírus? Então não podemos fazer isso. Isso é falta de caridade. É ser pecado contra a caridade. Muitos dos nossos irmãos que nós temos contato fazem parte do grupo de risco, ou mesmo podem não ser assintomáticos e podem pegar também. Nós já vimos aí que a doença não tem preferência de idade, não.
né? Começou aí com um grupo de risco e tal, mas ela não tem preferência, ela está matando em qualquer idade. Se não tiver cuidados, acaba matando mesmo. Então vamos ser zelosos, tá bom? Vamos ser zelosos, vamos mostrar que nós somos cristãos também aí. Ah, mas Antônio Lúcio, o pessoal não está usando máscara. Não interessa o pessoal, você não se chama pessoal, você tem um nome. Eu me chamo Antônio Lúcio e eu não tiro a minha máscara por nada. Posso sair daqui até a padaria, que é 50 metros da minha casa, mas a máscara está comigo. Entende isso? Isso é zelo, tá bom? Enquanto não liberarem, é regra, e regras são para serem cumpridas. Se há uma determinação de lei, então nós não podemos descumprir a lei. Descumprir a lei é pecado. Então não façamos isso, tá bom? Por amor aos irmãos, nós não vamos fazer isso. Vamos fazer o correto, tá bom, irmãos? Deus abençoe você, sua vida, sua família, seu final de semana, né? Que Deus dê muita alegria, que Deus cumule vocês de muita providência. Terça-feira, 5 horas da tarde, vamos ver o que Deus reserva para nós. Eu espero que Deus reserve algo muito bom para nós, ok? Deus abençoe sua vida. Até terça-feira, às 17 horas, se Deus assim nos permitir. Até lá!